Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. O nosso assunto hoje é sobre essa questão do Maduro no Brasil. E tudo que você escutou, leu, viu até o momento, delete a maioria. Porque a maioria dos que estão comentam de uma forma leviana, frívola, superficial, mostrando suas ignorâncias, inclusive. Eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o final, porque eu vou fazer alguns desdobramentos do motivo por que Maduro está no Brasil e por que Lula acertadamente fez o convite. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que foi por causa do Maduro que menos pessoas morreram no Amazonas, inclusive com a atrapalhada do Pazuello, aquele que entendia de logística, que foi um parto para vir da Venezuela o oxigênio para salvar as pessoas com Covid no Amazonas. A segunda coisa que nós temos que levar em conta é que o Bolsonaro se reuniu com o saudita que mata os seus opositores, inclusive derramando ácido para derreter os seus corpos, e que trouxe 3 kits de joias milionários. A terceira é que o Bolsonaro recebeu um fascista da Hungria e ninguém falou nada, ou passou batido. Agora, o Lula permitir que o Maduro venha ao Brasil, restabeleça as relações comerciais bilaterais, isso é um absurdo. O Lula sabe que o Maduro é um ditador. O Lula não concorda com a política, com a prática do Maduro na Venezuela. Mas o problema da Venezuela é da Venezuela. O outro aspecto que deve ser levado em consideração é que o Lula trouxe o Maduro porque isso houve uma conversa, um acordo entre os outros países americanos para estar à presença do Maduro, porque o Lula tem interesse em reaver esta união dos países sul-americanos. Então tudo está muito bem acertado. Inclusive, o Zé Trovão, aquele ridículo, olha como eles são patriotas, fez uma carta de repúdio ao governo americano. O imbecil não sabe que os Estados Unidos já está fazendo negócios com a Venezuela. E no quesito que eles mais gostam, que é o petróleo, um deles. Mas o Lula foi assertivo ao dizer que as sanções impostas à Venezuela impedem qualquer país de poder se desenvolver, de poder reestruturar sua economia, de poder reestruturar as suas políticas sociais, etc. E o Lula não está fazendo um acordo, estendendo tapete, como foi dito, de honrarias de chefe de Estado. Sim, ele fez certo, porque deu um tratamento a Maduro, ao mesmo tratamento que os outros chefes de Estado que aportaram no Brasil, menos a presidente do Equador. E o outro aspecto importante é que havia uma balança comercial de 8 bi que caiu para 1 bi. Olha o absurdo. Então nós deixamos de vender para a Venezuela, a Venezuela deixou também de vender para nós, no que nos interessa. E a fala do Lula, eu destaquei um pequeno trecho do Metrópolis para mostrar para você, ele puxa as orelhas do Maduro. Toda a fala do Lula, eu vou deixar o link dessa entrevista, dessa coletiva entre Lula e Maduro, o tempo inteiro o Lula está sinalizando a democracia e puxando a orelha do Maduro nas entrelinhas. Só os idiotas não conseguem entender. E o Lula falou de democracia. O Lula falou de narrativa, é narrativa, sim, narrativa. O Lula até errou ali na questão de usar narrativa, mas para uma situação diplomática, ele usou a melhor palavra. Mas o Maduro sabe que ele está falando, Maduro, tu é ditador, Maduro, teu país está nesse estado porque tu deixou isso acontecer, Maduro está sofrendo sanções por isso, Maduro, entendeu? Só que ele, como um estadista que ele usou uma linguagem mais superficial, porém contundente. E aí tem os nossos interesses. A Venezuela tem, por exemplo, uma usina que interessa negócio para o Brasil para fornecer energia para Roraima, entre outros tantos fatores. Mas essa sorte da imprensa brasileira, essa elite nojenta, esse bolsonarismo nojento, tenta demonizar. Porque, na verdade, também vai entrar, deve ter entrado nessas conversas, porque o Lula deixou a linha aberta a questão de dever para o Brasil. Com certeza eles vão sentar, ainda estão aí, tem 3 agendas com o Maduro, e uma delas vai ser, Maduro, como é que tu vai nos pagar? Porque na fala do
Lula, ele disse que nós temos que achar uma moeda para poder negociar, para a Venezuela poder comprar, para a gente poder vender. Não tem nada de errado. Foi uma atitude brilhante. De novo, se fosse por isso, o Brasil não poderia ter negócio com a China, não poderia ter negócio com a Rússia, não poderia ter negócio com a Hungria. Só como democráticos é um erro abissal querer fazer esse tipo de comparação. O problema da Venezuela, da China, da Rússia, não sei mais quem, é deles. Eles é que tem que resolver, o povo tem que resolver, a oposição que tem que resolver. É o seu país que tem que se acertar, como nós estamos tentando nos acertar aqui. Graças a Deus, de uma forma mais pacífica. Evitamos o 8 de janeiro sem uma gota de sangue. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu vou passar a fala do Lula, e aí volta comigo no meu comentário final, mas preste atenção, que o Lula o tempo inteiro nessa fala, mesmo falando de narrativa, ele está puxando as orelhas do Maduro, dizendo assim, muda esse teu tipo de governo para te entrar para a história melhor, para ter eleições livres no teu país, para te poder entrar lá no bloco europeu, para a gente poder fazer uma coisa juntos. Senão vai ser difícil, Maduro, se tu não mudar. E ninguém está dizendo isso. Isso é o que é o mais triste num povo desgraçado, que ainda tem complexo de vira-lata, e um Zé Trovão, como eu disse, fazendo carta de repúdio para os americanos, se rendendo aos Estados Unidos, que aliás está num creche financeiro violento. Até os republicanos e democratas se juntando para ver como é que salva a economia americana. Mas não, eles não conseguem perceber que hoje tem um presidente que vai sumir o Mercosul, que vai sumir o G20, que nós vamos assumir os BRICS. Nós estamos liderando em várias questões a partir do ano que vem, mas eles têm que demonizar. Então assiste essa fala do Lula e volta comigo para o meu comentário final. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Aí está. O Lula foi brilhante, do começo ao fim. E, aliás, o Lula, ao final, diz assim, Maduro, fala para a nossa imprensa que é livre e para a imprensa do teu país que é livre. Claro que a imprensa na Venezuela não é livre. Mas olha a comparação. A nossa imprensa é livre, a tua imprensa é livre. Entendeu, Maduro? Aqui eu falo e a nossa imprensa tem o direito de saber, de publicar, mesmo que a opinião dele seja contrária ao que o governo pensa, ao que o governo está fazendo. É o que tu tem que fazer no teu país. Então, dessa entrevista aqui, tu permite lá que seja publicado o que nós tratamos aqui, quem sabe o teu povo começa a se ver diferente. Simples assim. Então é esse o recado, gente. Tudo que você escutou, tudo que você leu, tudo que você viu, não passa então de narrativas. Mas o grande cretino, safado, sem vergonha, que botou o país nesse atoleiro, está sendo esquecido. Não está sendo esquecido porque não se consegue esquecer o Bolsonaro, porque todo dia tem uma falcatrua dele e do seu entorno. Agora, o tio da Damares, centenas de quilos de droga num avião, e por aí vai. Essa gente não quer que o país dê certo. Então está na hora de a gente se levantar. Porque em 5 meses, muitas coisas melhoraram e estão melhorando nesse país. E nós precisamos interromper os atos sórdidos dessa elite sórdida, dessa extrema-direita sórdida, porque eles só atolaram o Brasil. E de tempos em tempos eles criam um golpe para desestruturar o país. E por isso nós ainda não somos um país de primeiro mundo. Está dado o meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.